Olá, boa tarde. Estou aqui gravando a última atividade do segundo bimestre, atividade da primeira lei de Newton, terceira lei de Newton, peso do corpo, e estou aqui também para auxiliar aquele que sempre está presente, nunca perde nenhuma aula, o Gian. Tudo bem, Gian? Tudo bem. Então, ó, o Gian vai me auxiliar, ele vai ser a pessoa que eu vou perguntando, se ele entendeu, é porque vocês entenderam, se ele não entendeu, é porque vocês não entenderam, então ele vai me servir como referencial, tá? Então, só Aham. para relembrar um pouquinho a primeira e a terceira lei de Newton, para falar da primeira lei de Newton, primeiramente, eu preciso relembrar a segunda lei de Newton. Então, vamos abrir lá, olhar a primeira lei de Newton, ó, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que toda vez que existe uma força resultante diferente de zero, o corpo vai ter uma aceleração diferente de zero, ou seja, ele vai acelerar. O que acontece quando o corpo acelera? O que acontece com sua velocidade, por exemplo, quando você Ela acelera? vai aumentando, Vai aumentar. Ela pode aumentar ou pode também diminuir. diminuir. Isso é uma aceleração. Então, por exemplo, se eu ficar parado e eu começar a acelerar, eu vou continuar parado? Não, Não. Se eu estiver andando com uma certa velocidade e acelerar, eu vou continuar com aquela velocidade? não. Não. Então, toda vez que atua uma força resultante sobre mim, eu vou possuir uma aceleração. Indica que eu vou alterar ou o modo da velocidade, ou a direção da velocidade, fazer curva. Quando tem curva, tem aceleração também. Então, no caso, é mais fácil visualizar a aceleração pelo modo, pelo valor da velocidade. Vou mais rápido ou mais devagar. Então, se eu tiver, no caso da segunda lei de Newton, ela dizia o seguinte: se o corpo está aumentando a velocidade, se o corpo está diminuindo a velocidade, ou seja, se o corpo está tendo uma aceleração, significa que ele está tendo uma força acelerando ele. Essa é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte: todo corpo que sofre a ação de uma força resultante diferente de zero, ele vai acelerar. Tudo bem até aqui? Sim. A primeira lei de Newton é um complemento da segunda lei de Newton. Como assim um complemento? A primeira lei de Newton vai trabalhar a seguinte situação: e se a força resultante for nula? E se as forças se cancelarem? Ele vai ter aceleração? Não. A segunda lei de Newton não Não. diz. Se ele tem uma força resultante, ele vai acelerar? Não é isso que a segunda lei de Newton diz? A primeira lei Sim. de Newton diz o seguinte: e quando as forças se cancelam? Quando a força resultante é nula, ele vai ter aceleração? Não. Não. Isso que é a primeira lei de Newton. Ela trabalha a seguinte situação. Ela é um complemento da segunda lei de Newton. Quando a força resultante for nula, a aceleração do corpo vai ser nula. Se a aceleração é nula, seria o caso aqui que eu estou sentado. Você está vendo eu parado. E se eu tiver uma aceleração nula, eu vou sair do meu repouso? Se eu não tiver aceleração? Não. Por isso que a primeira lei de Newton diz o seguinte: quando uma força resultante for nula, um corpo tende, essa tendência é chamada de inércia, a manter o seu estado de equilíbrio. Ou seja, se eu estiver em repouso e minha aceleração for nula, eu vou continuar em repouso. E se eu estiver em movimento, eu vou permanecer em movimento Movimento. retilíneo uniforme. Uniforme. Uniforme significa que a velocidade é constante. Ou seja, a velocidade nem vai aumentar e nem vai diminuir. Quando a Eu vou ter velocidade equilíbrio, né, professor? eu vou estar em equilíbrio. Quando a velocidade nem aumenta e nem diminui, eu vou ter aceleração? Não. Não, é essa a ideia. Se a força resultante for zero, eu não vou ter aceleração. Se eu não tiver aceleração, eu vou estar em repouso, e se eu tiver em repouso, eu vou continuar em repouso. E se eu tiver em movimento, eu vou continuar em movimento retilíneo uniforme. Este é o conceito da primeira lei de Newton. Ficou claro? Sim. Então, por exemplo, o caso que eu brinquei com vocês lá na aula, né, que eu mostrei dos vídeos, por exemplo, eu mostrei esse vídeo aqui. Professor, você colocou esse gordo aqui atrás? Que gordo. Ah, tem um gordo na caminhonete ali, ó. Ah, tá. Então, ó, ele não está em movimento? Sim. Acontece o seguinte, as forças resultantes que estão atuando nele é nula. Então, ele vai continuar, ele está em movimento aqui, que as forças se anulando. Aham. O que acontece quando o carro freia? Ah, ele vai pra cara no vidro, né?
Ele vai bater no vidro. Ele continua em movimento. Essa tendência a continuar em movimento é a primeira lei de Newton. Ele só vai sofrer uma aceleração se uma força for aplicada sobre ele. Ele não vai bater no vidro do carro? Sim. Quando ele bate, aí a força exerce uma aceleração que faz ele parar. Então, essa tendência de eu permanecer em movimento ou permanecer em repouso é chamada de primeira lei de Newton. É toda vez que a resultante das forças é nula sobre mim. Então, essa aqui seria a primeira lei de Newton. Um corpo está parado, tende a continuar parado, e um corpo está em movimento, tende a continuar em movimento, este linha uniforme, toda vez que a aceleração for nula. E se a aceleração for nula, significa que a força resultante é nula. As forças se anulam. Tá claro até aqui? Sim. Oi, Larissa, você tá me ouvindo? Tá tudo certo com você? É que você entrou depois. Sim, professor, tá tudo certo. Beleza, vamos lá então para a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton diz o seguinte, ó, só existem forças em pares. Então não existe uma única força, sempre vai atuar em duas forças em par. A cada força de ação existe uma força de reação, tal que essas forças possuem mesma intensidade, quer dizer, o mesmo módulo, mesmo valor, né? Mesma direção, as duas são horizontais, as duas são verticais, elas estão na mesma reta, só que o sentido é contrário, ou seja, se um está para a direita, a outra está para a esquerda. Se um está para cima, a outra está para baixo. Isso que significa sentido contrário. Exemplo, o avião, exemplo clássico, gente. O avião, quando ele liga a hélice vai exercer uma força de ação, ou seja, ela vai empurrar o ar para trás, a força de ação. Qual que é a reação? O ar exerce sobre a hélice uma força na mesma direção, mesma intensidade, porém sentido oposto. Então, se a hélice empurra o ar para trás, o ar vai empurrar a hélice para frente. Com a mesma intensidade? Mesma intensidade. Mas o sentido das forças são iguais? Não. Não. É o contrário. Então, segundo a lei Elas de vão Newton... revezando, né, professor? Oi? Elas vão revezando, né, o ar, né? Ele passa pela hélice, vai Sim. eu esqueci o nome, da asa do avião e volta para a hélice, né? À medida que o ar vai saindo dessa região, mais ar vai chegando nessa região. Então ele vai fazendo isso. O ar vai jogando ar para trás e esse ar que ela vai empurrando para trás vai empurrando a hélice para frente. Como a hélice está presa no avião, ela acaba empurrando o avião junto. Então, segunda lei de Newton fala de força e aceleração, que força resultante atuando no corpo. Segunda lei de Newton fala quando as forças se anulam, o corpo vai ficar em repouso em movimento retilíneo uniforme, que é o caso que ele freia e continua em movimento. Ou quando o corpo está parado e você acelera e ele vai para trás, que é quando você está num ônibus em pé, por exemplo. E a terceira lei de Newton é somente para você souber a representação das forças de ação e reação, identificar. Os pares de força de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, por esse motivo nunca se anulam, tá? Então elas não tem como anular. Porque tem aluno que fala, professor, elas têm a mesma intensidade, são contrárias. Então elas se anulam. Se anulariam se atuassem no mesmo corpo, mas ela atua em corpos diferentes. A hélice empurra o ar, então tem uma força no ar. E o ar empurra a hélice, tem uma força na hélice. São forças em corpos diferentes, então não se anulam. Beleza? Sim. Uma outra característica também é que a força de ação e reação são simultâneas. Elas agem no mesmo instante. Ao mesmo tempo, né, professor? Mesmo tempo. Não tem essa uma vem depois da outra. Não, é instantânea uma com a outra. E aí nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Vamos lá para a atividade. Então eu vou pegar aqui, deixa eu só arrumar. Vamos lá para atividade, certo? Então eu vou pegar a atividade de vocês, ó, mandei essa atividade aqui. Atividade linda, maravilhosa. Tem, deixa eu ver, 8 questões, né? Eu não mandei os gabaritos das 5 primeiras porque era só teoria, né? Teoria fica sem graça mandar o gabarito, o aluno só copia e marca X. A conta é para você ver se a conta fez certo e chegou na resposta certa. Já a teoria é só olhar. Então, por isso que eu não dou o gabarito. A1 diz o seguinte: abaixo apresenta 3 situações no seu dia a dia que devem ser associadas com as 3 leis de Newton. Então, nós vamos associar cada uma dessa situação com cada lei de Newton. 1. Ao pisar no acelerador.
do seu carro, o velocímetro pode indicar variação da velocidade. Variação da velocidade significa o quê? O que está relacionado à variação da velocidade? O aumento? Isso, o aumento da velocidade. E o aumento da velocidade está relacionado com a aceleração. Qual lei de Newton que está relacionado com a aceleração? Primeira, segunda ou terceira? A segunda? A segunda. Então, você tem o seguinte, que o A item... massa vezes a aceleração. Isso, então você tem que o item 1 está relacionado com a letra B, que é a aceleração. A segunda lei de Newton, certo? A lei que envolve a resultante aceleração. O item 2. João machucou ao chutar uma pedra. Seria a primeira lei de Newton ou a terceira lei de Newton? Por que eu me machuco ao chutar uma pedra se eu estou aplicando uma força na pedra? Isso tem a ver com a Porque primeira... ele fez movimento, né, professor? Oi? Ele teve um movimento, né? Ao chutar a pedra. Sim, mas o ato de machucar, o que está relacionado? Ué, mas o aluno pode falar o seguinte, professor, eu estou aplicando uma força na pedra. Por que eu me machuco? Por causa da terceira lei de Newton. Quando você chuta uma pedra, a pedra, você aplica uma força na pedra. E ela devolve. Forças só existem em pares. Então a pedra vai aplicar uma força em você. Então isso seria a terceira lei de Newton, 2C. O ato 2 está relacionado com a terceira lei de Newton. Então, quando você briga com alguém, vamos supor que você sai num soco com a pessoa. Você pode dizer que o rosto da pessoa bateu na sua mão. Não está errado. Se você socou uma pessoa, o rosto dela bateu na sua mão. Tem pessoas que, quando dá um soco em algum objeto, torce o pulso. Por que torceu o pulso? Porque o objeto bateu na pessoa também. Tá bom? Então, no mais uma briga, você tomou 5 socos na cara, mas você deu 5 caradas na mão do cara. Então, um bateu no outro. Beleza? Tem um que sai mais machucado? Tem. Mas os dois aplicam força um no outro. Ação e reação. Briga é pura ação e reação. Tudo depende do referencial em quem bateu em quem, tá bom? Os dois se batem numa briga. Tanto o cara que socou o rosto, como o cara que deu uma carada na mão da pessoa. Um bate no outro. Terceira lei de Newton. E o item 3. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros dos ônibus que viajam em pé devem se segurar. Por quê? Se o ônibus freia, minha tendência que diz que estão em movimento é permanecer em pé. Movimento. Para eu sair do movimento que eu estou, tem que ter uma força para me acelerar. Aí eu tenho que agarrar em alguma coisa para me frear. Agarrar numa barra de ferro, numa veinha, sei lá, agarrar em alguém e me seguro. Então, o 3 seria a primeira lei de Newton. 3A. Uhum. Certo? Ah, mas a ordem é diferente, né? Então, vamos lá. É B1. 2C é C2. E A3. Qual é a alternativa correta? A3, B1 e C2. A gente colocou na ordem diferente, né, professor? Letra D, né? B1, Isso. C2 e A3. É a D, né? É. Então, a letra D é correta. Tudo bem, Larissa? Quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu entendi tudo. Beleza. Então, vamos lá para o exercício número 2. O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente quando em movimento essas hélices empurram o ar para trás. Por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pela qual? Primeira, segunda ou terceira lei de Newton? A terceira. Terceira lei de Newton. Eu empurro o ar me empurra. A hélice empurra o ar empurra a hélice. Então, é a letra C. Acabou, item 2. Tudo bem? Sim. Exercício 3. Um satélite em órbita ao redor da Terra é atraído pelo nosso planeta. Como reação, terceira lei de Newton atrai a Terra. A figura que representa corretamente esse par de ação e reação é? E aí, vocês conseguiram fazer a 3? Qual seria a figura que representa ação e reação? A, B, C, D ou E?
Alguém já tem certeza em alguma? Professor, certeza não, né? Certeza nós nunca vamos ter nada, mas, professor, eu acho que é essa. Se a Terra é atraída pelo negócio, eu acho que é a letra A, professor. Então vamos lá, tem que ter quantas flechas? Das forças, já são em reação. Tem que ter uma flecha somente? Ou tem que ter duas Não, tem flechas? que ser duas. Duas, um em cada corpo. Então você já desclassifica a letra E e a letra D, certo? Aham, certo. Beleza. Ação e reação tem a mesma intensidade ou tem intensidade diferente? Diferentes. Então a intensidade é diferente? Então vamos lá. Ó, ação e reação tem a mesma intensidade, Intensidade. mesma direção e sentido Contrário. contrário. Então, o que vai acontecer? Elas não têm a mesma intensidade? Se elas têm a mesma intensidade, as flechas têm que ter o mesmo tamanho. Aí agora você vai me dizer. Na letra A, as flechas têm o mesmo tamanho? Deixa eu ir para o item E aqui. As flechas têm o mesmo Não, tamanho? não. Então pode ser o Então item A, o seria o item correto? C. O C, letra C. Exatamente. Viu? É só um detalhezinho. Viu esse É, detalhe? Então, o tamanho da flecha é a intensidade da força, tá? Essa entendi. flecha é chamada de vetor. Representa a direção, o sentido e o módulo, ou a intensidade da força. O tamanho é a intensidade da força. Então, tem que ser flechas do mesmo tamanho para indicar a mesma intensidade. Beleza? Beleza. Exercício 4. CTB, Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O uso de cinto de segurança obrigatório por lei remete a uma das explicações da lei da inércia, que corresponde à primeira, segunda ou terceira lei de Newton. Eu tenho que usar cinto de segurança porque se o carro frear, eu vou tender a continuar em movimento, a não ser que uma força me acelere, que aí seria a segunda lei de Newton. Mas por que eu tenho que utilizar cinto de segurança? Porque eu estou em movimento, eu tendo a continuar em movimento. Que lei que diz isso? A terceira? A terceira lei de Newton está relacionada a movimento, continuar em movimento, relacionada a forças de ação e reação. E eu aplico a força no objeto, o objeto aplica uma força em mim. Aí depende, professor, se é por exemplo, do carro. Eu vi um carro, bate atrás de mim. Seria uma força da terceira lei? Aí, vamos lá. Se o exercício falar que um carro aplica uma força num carro e o outro carro devolve essa força, aí é a terceira lei de Newton. Entendi. Se o exercício falar que eu estou num carro, o carro bateu e meu corpo foi para trás, aí é a primeira lei de Newton. Por que eu fui para trás? Porque quando o carro bate em mim, ele não vai me acelerar, ou não vai acelerar o carro, Sim, quer dizer, minha tendência é acelerar ou permanecer em movimento retilíneo uniforme? Permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, o que eu uniforme. faço? Eu vou para trás até alguma força me empurrar. Que quem vai me empurrar para frente? O banco. Então, essa tendência a permanecer em movimento, permanecer em repouso, ou seja, quando o carro frear, eu ir para frente, ou quando acelerar, eu ir para trás, é a primeira lei de Newton. Então, o cinto de segurança está relacionado com a primeira lei Primeira. de Newton, letra C. Sim. Beleza? Sim. Aqui, questão de número 5. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se em... Bom, o skate ele parou quando bateu, mas o garoto não parou, ele continua em movimento. O que está relacionado a isso? A qual lei de Newton? Por que o garoto continua em movimento? Qual lei que diz isso? Que se eu estou em movimento, eu permaneço em movimento. É a letra A, professor. Exatamente. O princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força o acelere. Quando uma força acelerar, aí é a segunda lei de Newton. Mas enquanto ele está em movimento, enquanto o garoto vai para frente, é devido à inércia. Ele vai parar uma hora? Vai. Qual força que vai parar? Vai. Atrito, né? Vai ralar todo no chão, até não querer mais. Aí sim,
quando ele cai no chão e começa a ralar, a força que está causando a aceleração está relacionado com a segunda lei de Newton. Mas o ato dele continuar em movimento é a primeira lei de Newton. Beleza? Sim. Já na questão de número 6, 7 e 8, seriam as questões relacionadas à força-peso, que é o próximo assunto da aula. O que seria a força-peso? Força-peso é a força que a Terra atrai qualquer corpo próximo à sua superfície. A Terra ou outro corpo grande. É força de atração entre as massas, tá bom? Pela ação e reação, se eu soltar essa caneta aqui, a Terra atrai minha caneta e minha caneta atrai a Terra. A força-peso existe nos dois corpos, tanto na caneta que é atraída pela Terra, como na Terra que é atraída pelo planeta. Mas geralmente nós trabalhamos a força no corpo que está na superfície da Terra, ou próximo dela, e não na Terra. A Terra existe, mas ela não nos interessa nos exercícios. Como que eu calculo o peso? O peso eu calculo pela equação, ele é igual a massa vezes a gravidade. Oxi! Será que na aula eu não coloquei G? Ah, não, na aula eu coloquei G. Tá certinho, na aula tá G. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa, ela é constante em qualquer região. Então, se você ir para a Lua, a massa é a mesma. Em Marte, a massa é a mesma. Só que a gravidade depende do local. Então, se a gravidade muda, e como o peso depende também da gravidade, o peso vai mudar. Então, a massa é constante em qualquer lugar. Mas o peso é constante em qualquer lugar? Não, né? Não. O peso vai mudar. Se a gravidade aumenta, o peso aumenta. Se a gravidade diminui, o peso diminui. Diminui. Vamos lá para o exercício. Então, a equação é P igual a M vezes G. Se eu pegar Uhum. aqui agora e ir para a nossa lista, e ir para a atividade de número 6, a atividade número 6, ela diz o seguinte. Um astronauta com traje completo tem uma massa de 120 quilogramas. Então, ele já me deu a massa do astronauta. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e seu peso serão, respectivamente. Na atividade 6, a massa vai alterar quando for para a Lua? A massa muda ou ela é constante? É constante. Então, você já sabe que só pode ser ou alternativa B ou alternativa D. Correto? Correto. Porque é as únicas que permanecem a mesma massa, certo? Certo. No caso aqui, e o peso? Aí nós temos que calcular. Jean, trava minha tela da resolução, fazendo um favor. Já travei. Travou? Larissa também. Uhum. Eu estou trabalhando com duas telas, tá bom? Como eu calculo o peso na Lua? Peso é a massa vezes a gravidade? Se é o peso na Lua, aqui é a gravidade na Lua. Uhum. Gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. O peso na Lua eu quero, então continua aqui peso na Lua. A massa da pessoa é 120 e a gravidade é 1,6. 120 vezes 1,6, vocês sabem quanto que vale isso aqui? 120 vezes 1,6? 120 vezes 1,6. Se eu multiplicar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. Coloca mais, pula uma casa. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Soma agora 0. 2 mais 0 é 2. 7 mais 2 é 9. E aqui é 1. Né? Agora que você chegou aqui nessa resposta, 1920, tem que olhar as casas decimais. Como 120 não tem nenhuma casa decimal, você não vai colocar nada aqui por enquanto. Mais 1,6 tem uma casa decimal. Então, você vai colocar apenas uma aqui. Que número que deu? 192,0. Isso. Ou 192 só, né? É. Newtons. A alternativa que dá este valor seria a letra B, em que a massa é 120 kg e o peso 192 newtons. Então, vamos dar uma olhada lá na atividade. Letra B. Perfeito? Sim. Questão número 7.
Uma pessoa em um planeta desconhecido do sistema solar mede seu peso e obtém o valor 840 newtons. Então, esse é o peso dele, 840. Sabendo que sua massa é de 80 quilogramas, então ele me deu o peso e me deu a massa. Se ele me deu o peso e a massa, o que dá para eu descobrir? Peso, a equação do peso, né? Peso é igual a massa vezes gravidade? Sim. Se ele me deu o peso e me deu a massa, o que faltou somente? Deu o peso e a massa. O que está faltando? A gravidade. Então, não dá para descobrir a gravidade? Com o peso e com a massa, dá. E ele fala o seguinte, e com base na tabela abaixo, determine em que planeta está. Então, você vai descobrir a gravidade e vai comparar qual planeta tem aquela gravidade. Ou seja, que planeta ele está. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a atividade número 7. Então, vou ler o exercício novamente 7, que ele é bem curtinho, já tirando os dados. Ele fala o seguinte. Ele fala assim. Uma pessoa em um planeta desconhecido do sistema solar mede seu peso e obtém o valor. Peso igual a 840 newtons. E sabendo que sua massa é 80 quilogramas, e com base na tabela abaixo, determine em que planeta ele está. Então, eu tenho que saber qual que é a gravidade. A equação do peso é a seguinte. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, no valor do peso, eu vou colocar aqui 840. No valor da massa, eu vou colocar 80. E na gravidade, eu quero descobrir. Então, eu mantenho a letra G. 80 está multiplicando, passa dividindo. 840 dividido por 80 é igual a gravidade. Posso cortar aqui o zero com zero. 84 dividido por 8. Dá para simplificar por 2, né? Qual que é metade de 84? Metade de 80 vale quantos? 80 na metade. Quanto que vale metade de 80? 40? 40. E a metade de 4 é 2, né? Então é 42 sobre 4. Né? Dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. Dá para dividir por 2 também. Qual que é metade de 42? Dá 22? 20, metade de 2 não é 1? Sim, 21. 21 sobre 2, né? Que 4 dividido por 2 é 2. E a metade de 21 vai dar 10, que dá 20, né? E a metade de 1, meio. Então, é 10,5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a gravidade do local onde ele está. O planeta que tem essa gravidade, que é um pouquinho maior que a da Terra, né? Que a Terra, por aproximação, é 10, é o Saturno, que seria a letra C da atividade. Vou mostrar aqui. Olha. Saturno, né? 10,5. Então, o planeta que ele está é em Saturno. Sim. Tá? Então, por exemplo, Netuno, Saturno, ele ia ficar mais pesado nesses planetas, porque a gravidade é maior que a Terra. Agora, Urano, Vênus, que a gravidade é menor que 10, menor que a gravidade do planeta, Terra lá eles teriam um peso menor que da Terra. Vamos lá para a questão de número 8, atividade 8. Ele diz o seguinte. Daqui é bonito, hein? Um certo astronauta com seus equipamentos pesa na Terra 800 newtons. Considerando a aceleração da gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado e na superfície da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, esse astronauta na Lua terá um peso em newtons igual a... Então, vamos lá tirar os dados desse exercício aqui para resolver ele. Então, vamos lá para a atividade número 8. Ele falou o seguinte, vou ler o exercício de novo e tirar os dados. Um certo astronauta com seus equipamentos pesa na Terra, então vou colocar aqui PT, 800 newtons. Considerando a gravidade da Terra, GT, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E na superfície da Lua, gravidade da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, esse astronauta terá um peso na Lua de
PL, que é o peso na Lua. Pronto. Questão seguinte, eu não quero calcular o peso na Lua. Sim. Qual que é a equação do peso? É massa vezes a gravidade. Perfeito. Eu tenho a massa dele? Não. Então, sem massa, eu não calculo o peso na Lua. Mas tem como eu descobrir a massa dele com outros dados? Tem. Tem, né? O peso na Terra não é a massa vezes a gravidade da Terra? Sim. Eu tenho o peso na Terra e tenho a gravidade na Terra. Dá para determinar a massa dele? Dá. Dá, né? Então, o peso na Terra, 800, igual a massa que eu quero descobrir, e a gravidade na Terra vai ser igual a 10. Sim. Se eu pegar aqui, o 10 está multiplicando, passar dividindo, vai ficar 800 dividido por 10 é igual a massa. Se eu cortar aqui o 0 com 0, vai ficar 80 sobre 1, que vai dar 80. Então, a massa é 80 kg. Mas se ele tem 80 kg na Terra, ele vai ter 80 kg na Lua? Não. A massa é constante ou ela se altera? É constante. Então, se eu tenho 80 kg na Terra, eu vou ter 80 kg na Lua? Sim. Então, beleza, já sei a massa dele. Agora dá para calcular o peso na Lua. Peso na Lua vai ser igual a massa, que é 80, que é a mesma que na Terra, massa é igual a qualquer lugar, vezes 1,6. Peso na Lua é igual a 80 vezes 1,6, 80 vezes 1,6. 6 vezes 0 é 0, qualquer número vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. Coloco o mais, pulo uma casa. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8. E soma. 0 desce aqui, 8 mais 0 é 0, e 4 mais 8, 12. 80 não tem nenhuma casa decimal, e 1,6 tem uma. Então, no total, só tem uma casa decimal lá em cima. Então, você coloca uma casa decimal aqui embaixo. Então, o peso na Lua vai ser igual a 120 newtons, que seria a... Oxi. Opa. Tá, fiz a conta errada. Ó, 0 desce 0 aqui, né? Quanto que é 8 Sim. mais 0? Zero. 8, né? É 8. 8 mais 0 é 8, né? Eu fui aqui, na minha cabeça doida aqui, fui indo. E 4 mais 8 é 12, então é 128. Sempre na última questão eu tô vacalhando alguma coisa, né? Sempre. Fica Então, a nervoso. resposta é a letra B. É alguma coisinha que eu tô deixando passar. É porque eu acabo de sair do plantão do segundo ano. O plantão do segundo ano foi doido hoje, foi punk. Foi das 1h30 às 3. Às 3 horas, foi certinho. Acabou aqui, eu abri o vídeo para vocês. Então foi 1h30. Aí é punk, né? Você vai cansando a cabeça. Então, a alternativa correta é a letra B. Se você pegar aqui e olhar para ela, deixa eu só arrumar aqui, ó. B, né? 128. Se você olhar para aqui, a resposta é a letra B da 8. E não o gabarito. E a 7 é a C e a 6 é a letra B. Perfeito o gabarito que eu passei para vocês. Tá? Então, essa aqui seria uma resolução das 8 atividades que eu passei para vocês. Essa aqui seria a resolução de todas. Então, eu agradeço aquele, mesmo que você não tenha estado presente aqui, por ter assistido até aqui o vídeo, tirado todas as suas dúvidas, e qualquer coisa estou à sua disposição. Até a próxima aula, se der tudo certo, com a sua presença aqui.